Olá pessoal, vamos falar sobre o capítulo 2 de introdução desse livrinho aqui da Julia Cameron, que é O Caminho do Artista. Ontem a gente fez uma apresentação do livro, né? Uma pequena introdução. Hoje a gente vai seguir aqui essa parte, né, de introdução do livro e seguindo o sumário. Então a gente vai falar hoje rapidamente sobre a introdução do livro da Julia Cameron. Só para recapitular, esse livro é um livro que tem mais de 4 milhões de exemplares publicados em 20 países e ele traz uma metodologia da Julia Cameron de 12 semanas com exercícios, recursos e ferramentas para você fazer seu desbloqueio criativo. Então, na parte da introdução, ela fala que assim como você faz as posições e posturas do yoga, por exemplo, quando você vai fazer, né, um alongamento, isso altera a sua consciência. E assim como ela fala que esses exercícios que ela está propondo nessa metodologia vão alterar a sua consciência, vão te deixar no clima, no espírito, né, para fazer a sua arte, desenvolver o seu processo criativo e se desbloquear. Então, ela começa falando, fazendo esse comparativo, né? E depois ela fala que a prática é muito mais importante do que a teoria. E nesse momento ela coloca uma frase engraçada que ela fala assim: a realidade do seu corpo físico é o sangue e a realidade do seu corpo espiritual é a criatividade. E falando de criatividade, corpo espiritual, ela utiliza muito a palavra Deus, a palavra espiritualidade e a palavra Criador. E ela já coloca um aviso aqui logo de início: se você tiver problema com isso, é só substituir por outra palavra. Ela indica a energia criativa como uma dessas palavras. Ela indica uma criação com ordem e ordenação. E ela indica também o fluxo. Fluxo é uma das palavras muito utilizadas aí pelo Mihaly Csikszentmihalyi no seu livro chamado Fluxo. Então, só substituir essas palavras, né, Deus por essas palavras, e ela fala que vão ter o mesmo conceito. Depois ela chega num ponto do livro em que ela chega num momento mais assim delicado, né, da vida dela. Ela se abre um pouquinho. Ela é escritora, escreve vários roteiros e textos, né, para estúdios de Hollywood, e ela tinha muito problema com o álcool. Então o que acontecia? Ela chegou a um ponto de acreditar que ela só poderia fazer a sua criação, escrever, se inspirar, se ela tivesse sob efeito do álcool. Então isso começou a progredir muito, ela começou a ficar cada vez mais alcoólatra e acreditava sinceramente que ela só poderia ter a criatividade se ela tivesse induzida pelo álcool. E chegou num ponto que isso começou a afetar muito a sua saúde e ela falou assim: não é possível, eu tenho que tomar as rédeas da minha vida e eu tenho que saber escrever como uma profissional, saber escrever sóbria. E ela começou a fazer todo esse processo, né, de tentativa e erro, várias coisas que ela fazia, exercícios, para ela tentar escrever de maneira sóbria. E ela começou a desenvolver esse workshop que depois gerou, né, o caminho do artista, que é essa metodologia em que ela depois descreve aqui, dando exercícios, mas ela faz um comparativo entre o artista sofredor, que normalmente ela fala que a gente tem a mentalidade de que o artista é aquele cara que, não sei, é um músico drogado, ele é o artista bêbado, ele é um artista sofredor, em contraponto com um artista que é são, que é criador e que ele é saudável. Então ela mostra a sua trajetória sendo uma artista sofredora para uma artista sã. E aí é muito interessante o que ela coloca aqui, e tem duas frases que eu gostaria de deixar gravado aqui, me chamaram muita atenção nesse capítulo. Uma é de Piet Mondrian, que fala que a postura do artista é de humildade, ele é essencialmente um canal. Concordo muito com isso, e isso já foi tratado um pouco em 2 reviews que a gente tem no canal. Um da Guerra da Arte, do Steven Pressfield, que ele fala muito isso da musas inspiradoras e do artista ser apenas um canal, né, de inspiração
para a realização daquela arte. E também a arte cavalheiresca do arqueiro zen, que vai falar isso de uma maneira um pouco mais detalhada e completa, colocando o artista também nessa posição, como um meio para um fim, né? E outra frase que eu gostaria aqui de terminar, que ela coloca nessa introdução, é que, como seres criativos, nossas vidas se tornam nossas obras de arte. Isso é fantástico. Eu acho que a gente tem que começar a pensando realmente nisso, nossa vida como a nossa maior obra de arte, uma obra-prima. Essa então foi a introdução de Julia Cameron no livro Caminho do Artista, e a gente vai fazer a cada dia ou a cada semana, seguindo o processo e a metodologia dela, para tentar fazer um desbloqueio, né, criativo, recuperar a autoconfiança e despertar cada vez mais a criatividade. Conto com você nos próximos vídeos, venha com a gente nessa aventura, e estamos aqui no segundo vídeo da introdução, começando esse caminho. Muito obrigada!